Se hoje você acordou sem um centavo guardado, com o nome sujo e aquela sensação de que chegou no fim da linha, então esse vídeo é para você. Não importa o que te trouxe até aqui, se foi um desemprego repentino, uma emergência familiar ou uma sequência de decisões que hoje você daria tudo para refazer. O que importa agora é uma coisa só: o que dá para fazer a partir de hoje? Porque, mesmo com o nome negativado e nenhum real no bolso, ainda existe um caminho. E nesse vídeo, eu vou te mostrar qual seria o meu plano real se tudo tivesse sido tirado de mim. Nada de promessas mágicas, nada de fórmulas que funcionam só para quem já tem alguma coisa. É para quem está começando do ponto zero. Se você sente que está nessa situação agora, fica comigo até o final, porque esse passo a passo pode ser exatamente o que você precisa para virar o jogo. Quando a gente fala de recomeçar, a imagem que vem à cabeça de muita gente é aquela coisa de levantar com força, dar a volta por cima, lutar contra tudo. Mas quando você está no fundo do poço financeiro, isso soa quase como piada. Por que recomeçar sem dinheiro, sem crédito e com dívidas acumuladas, não é sobre força? É sobre clareza. O maior erro de quem está nesse cenário é tentar sair correndo no escuro, agir por impulso, buscar empréstimo desesperado, acreditar em promessas milagrosas de limpe seu nome agora, que só te afundam mais. E é por isso que o primeiro passo desse plano não é pagar dívidas, não é arrumar um novo cartão, e muito menos fingir que nada está acontecendo. O primeiro passo é interromper a queda. Porque sim, mesmo no caos, existe um jeito de parar de cair. E ele começa com decisões que não dependem de dinheiro, mas de postura. Vamos entrar agora no primeiro pilar desse plano. Imagine que sua vida financeira hoje é como um barco furado no meio do mar. A água já entrou, você tá com a roupa encharcada, e cada movimento errado pode fazer tudo afundar de vez. O seu instinto diz: tira a água. Salva as coisas. Mas se você não tampar o furo primeiro, tudo vai continuar entrando. Esse furo representa os gastos invisíveis, as decisões automáticas, os pagamentos que você ainda tenta manter por hábito, mesmo sem ter como. Então a primeira coisa que eu faria é interromper imediatamente tudo que me faz perder dinheiro sem retorno real. Isso inclui parcelamentos que viraram bola de neve, serviços que eu continuo pagando por inércia, como assinaturas, pacotes, taxas bancárias, e principalmente, o uso de qualquer crédito rotativo. A partir desse momento, a regra é sobreviver, e para isso, eu só preciso de 3 prioridades: alimentação, moradia e saúde básica. Esse é o momento em que muita gente se desespera, achando que parar de pagar as outras contas é irresponsável. Mas é justamente o contrário. Tentar pagar tudo sem poder pagar nada é o que te afunda. Você precisa separar o que é necessidade de sobrevivência daquilo que virou ruído financeiro. Quando tudo desmorona, a prioridade precisa ser criar um chão firme para respirar, e não tentar escalar um prédio pegando fogo. Isso pode significar atrasar boletos que antes você se matava para manter em dia, conversar com familiares sobre cortes duros, e até mudar temporariamente de rotina, moradia ou hábitos para reduzir custos. É desconfortável? Sim. Mas é temporário. Porque o foco aqui é ganhar tempo. Cada decisão de corte nesse momento é como se você estivesse comprando alguns dias a mais de oxigênio. E junto com esse corte estratégico, entra o segundo ponto dessa primeira fase: proteger a sua mente do caos. Quando você está no fundo do poço, o maior ladrão não é o banco. É o desespero. Ele paralisa, distorce a lógica e te faz tomar decisões que parecem soluções, mas são armadilhas. Então o que eu faria? Criaria um ambiente de clareza forçada. Pegaria um caderno, uma folha, ou o bloco de notas do celular e escreveria: essas são as minhas 3 prioridades nos próximos 10 dias. Só elas. E listaria: comida, nem que seja básica, teto, aluguel, conta de luz, água mínima, e saúde, medicação, cuidado físico e mental. Tudo fora disso, nesse momento, entra em espera estratégica. A vida não vai acabar porque você atrasou uma dívida. Mas pode desandar de vez se você continuar tentando viver como se ainda estivesse no controle de antes. Você não precisa de dinheiro para interromper a queda. Você precisa de foco.
Precisa de coragem para dizer não a compromissos antigos e sim a uma nova forma de caminhar. O plano que eu tô te mostrando aqui não depende do que você tem na carteira, mas de uma reorganização interna. Porque o verdadeiro recomeço não começa quando o nome sai do Serasa. Começa quando você decide que mesmo com o nome sujo, você ainda tem o direito de recomeçar, com dignidade, com clareza e com um plano viável. A partir daqui, a gente vai falar de como criar microfolego. Porque sim, mesmo sem nada guardado, existe como gerar os primeiros R$ 10 com ações práticas. Mas antes, se esse conteúdo já te deu um clique, comenta aqui embaixo, tô pronto para recomeçar. Isso não é só para engajamento, é para você selar esse compromisso consigo mesmo. Vamos continuar. Agora que a queda foi interrompida e as prioridades de sobrevivência foram definidas, a próxima etapa do plano é criar aquilo que eu chamo de microfolego, um respiro mínimo, porém essencial, que te permite enxergar 2 palmos à frente. E antes que você pense, mas eu não tenho nem como ganhar dinheiro agora, respira fundo comigo. Porque o que eu vou te mostrar aqui não começa pelo dinheiro em si, mas pela criação de um espaço mental e prático onde o dinheiro possa surgir. A primeira coisa que eu faria nessa fase é mapear todas as formas de troca que eu ainda tenho acesso. Isso mesmo, troca, não renda. Porque quando o bolso está vazio, você precisa pensar como um sobrevivente, e sobrevivente troca o que tem por aquilo que precisa. Pode ser tempo, habilidade, espaço, esforço, ou até mesmo algo que está parado na sua casa. O primeiro exercício é o seguinte: eu pegaria papel e caneta e escreveria uma lista chamada "O que eu ainda tenho para oferecer". Pode ser: sei cuidar de criança, cozinhar, limpar, montar coisas, editar vídeos no celular, cuidar de cachorro, vender algo que já tenho, oferecer ajuda a alguém em troca de comida, transporte ou um valor simbólico. A ideia aqui não é achar a renda perfeita. É criar movimento. Qualquer ação que tire você da imobilidade já te coloca um passo à frente da maioria. Porque o microfolego não vem de uma grande quantia entrando na conta. Ele vem do primeiro gesto que gera troca, dignidade e possibilidade. E é nesse gesto que você começa a retomar o controle. Mesmo que seja ganhando R$ 10 hoje. Porque esses R$ 10, nesse cenário, valem muito mais do que parecem. Com esses primeiros R$ 10 em mãos, o plano não é gastar, é redirecionar estrategicamente. Lembra da analogia do barco furado? Agora que você tampou os furos, você vai usar esse microfolego para construir um novo remo. Ou seja, usar os primeiros ganhos para gerar novas oportunidades de ganho. Isso pode significar investir esse valor em materiais básicos para revender algo simples, como doces caseiros, carregar um bilhete único para prestar um serviço fora de casa, comprar créditos de celular para oferecer ajuda por app, ou até mesmo imprimir folhetos simples. Cada centavo desse fôlego inicial deve ser tratado como semente, e não como recompensa. Porque quem está recomeçando do zero precisa entender que dinheiro parado não é luxo. É ferrugem. E dinheiro mal usado nessa fase pode atrasar semanas de avanço. É nessa hora que muita gente trava e pensa, mas e se não der certo? E aí entra o segundo elemento dessa fase, visão de curto alcance com mentalidade de longo prazo. Não adianta planejar o mês se você ainda não conseguiu atravessar os próximos 3 dias. Então, eu dividiria meus dias em blocos de ação mínima. Exemplo, nos próximos 3 dias, minha meta é gerar qualquer valor acima de R$ 10 por dia, com esforço legítimo e troca justa. Se eu conseguir isso, no 4º dia, eu posso dobrar essa meta ou otimizar o que funcionou. Não existe planejamento bonito nessa fase. Existe sobrevivência inteligente. E cada pequena vitória precisa ser documentada, reconhecida e replicada. Porque isso não é só sobre dinheiro. É sobre reconstruir a confiança de que você ainda tem valor, mesmo estando no fundo do poço. E para manter essa confiança acesa, eu adicionaria uma prática simples. Todo fim de dia, eu escreveria 3 frases. 1. O que eu tentei hoje. 2. O que deu certo, mesmo que pequeno. 3. O que posso ajustar amanhã. Isso não é autoajuda barata, é gestão emocional de crise. Porque o mundo vai continuar te cobrando boletos e respostas. Mas só você pode cuidar da parte mais importante,
o seu ânimo para continuar tentando. E se esse vídeo tá te ajudando até aqui, comenta aqui embaixo, tô criando meu fôlego. Isso mostra que você tá comprometido com essa jornada. Chegamos agora à parte do plano onde muita gente se sente travada. Como eu vou negociar minhas dívidas se estou sem dinheiro, com o nome sujo e nenhuma garantia de pagamento? Essa dúvida é legítima. Mas aqui vai o segredo. Você não precisa de dinheiro para começar a recuperar o seu poder de negociação. O que você precisa é de estratégia, timing e postura. Porque na hora da renegociação, o seu maior trunfo não é quanto você pode pagar, e sim como você conduz a conversa. O primeiro passo seria listar todas as minhas dívidas com o máximo de clareza. Eu pegaria uma folha, abriria o aplicativo do Serasa ou do banco, e escreveria: valor total, instituição credora, data do vencimento, e qual tipo de cobrança está sendo feita, judicial, extrajudicial, protesto ou nome restrito no SPC Serasa. Com essa lista em mãos, eu dividiria as dívidas em 3 categorias. 1. Dívidas que geram ameaça imediata, ex, aluguel, luz, água, empréstimo com desconto em folha. 2. Dívidas que sujam o nome mas não cortam serviço, ex, cartão, crediário, loja. E 3. Dívidas inativas ou antigas, sem cobrança direta. E por que essa separação é importante? Porque quem está com o nome sujo e sem renda não pode tentar negociar tudo ao mesmo tempo, isso só aumenta a ansiedade e a frustração. O que eu faria nesse momento seria entrar em contato primeiro com as dívidas da categoria 2, que geralmente oferecem maior margem de negociação. E nesse contato, eu usaria uma técnica que funciona muito mais do que chorar ou pedir desconto por desespero: falar como se você fosse o gerente da sua própria falência controlada. Com calma, firmeza e clareza. Exemplo de como eu falaria com o atendente: boa tarde. Eu tenho uma dívida com vocês que reconheço, mas no momento estou em um processo de reestruturação financeira total. Estou priorizando alimentos, moradia e sobrevivência. Por isso, antes de aceitar qualquer proposta, gostaria de saber qual o valor mínimo que vocês conseguem oferecer para um acordo realista, mesmo que seja só daqui a 30 dias. Se for possível congelar juros ou parcelar em algo que caiba dentro da minha renda futura, tenho interesse. Caso contrário, prefiro manter a dívida inativa até poder tratar com responsabilidade. Essa abordagem mostra que você não está fugindo, mas sim assumindo o controle. E isso muda a forma como o credor responde. Muitas vezes, ao ver que você entende seus direitos e limitações, eles passam ofertas muito mais acessíveis. Além disso, eu faria uma checagem no site do Serasa Limpa Nome, pois ali costumam aparecer renegociações com até 90% de desconto sem precisar falar com ninguém. Às vezes, o boleto está a um clique de distância e você nem sabia. Outra dica que poucos usam: quando a dívida tem mais de 5 anos e não houve ação judicial, ela caduca, ou seja, deixa de ter impacto no CPF, embora ainda exista. Nesses casos, você pode usar isso como argumento para conseguir uma redução absurda, do tipo: estou disposto a limpar isso com um valor simbólico, pois sei que a restrição já expirou. Isso funciona porque o credor prefere receber algo do que nada. E você começa a recuperar sua liberdade com menos peso. Por fim, eu definiria um plano de ação de renegociação em 3 etapas. 1. Pesquisar o máximo de informações sobre minhas dívidas, nomes, prazos, tipo. 2. Separar as que têm risco real das que podem esperar. 3. Estabelecer contatos formais com os credores de menor impacto primeiro, para ganhar confiança. E cada vitória, mesmo que pequena, deve ser celebrada. Uma dívida quitada de R$ 50 pode abrir o caminho para você conseguir crédito celular, alugar algo, ou até melhorar seu score para um emprego que exige consulta ao CPF. Se eu tivesse que recomeçar hoje, com o nome sujo, nenhuma reserva e literalmente nenhum real guardado, o primeiro passo não seria tentar pagar tudo de uma vez ou sair correndo atrás de dinheiro desesperadamente. Seria montar um plano de sobrevivência estratégica para os próximos 30 dias. Porque quando a gente está no fundo do poço, não dá para pensar em grandes saltos, o foco precisa ser respirar, manter o básico e retomar o controle aos poucos. A primeira coisa que eu faria seria separar todas as dívidas e parar de alimentá-las com mais juros. Se não tem dinheiro, não adianta tentar negociar agora.
eu mandaria uma mensagem direta para os credores dizendo que estou em situação de vulnerabilidade, que vou me organizar e que volto a entrar em contato em 30 dias. Isso dá tempo, reduz a ansiedade e impede ameaças de cobrança. Depois disso, eu olharia com frieza para os próximos 30 dias. O que eu preciso para sobreviver? Aluguel, comida, transporte. Nada mais. Cortaria tudo que não for básico e faria uma lista exata do mínimo necessário, inclusive com valores. Essa lista é o meu novo objetivo de curto prazo. Para quem está zerado, o foco nos primeiros dias não é quitar dívida, é conseguir respirar. Então o próximo passo seria levantar qualquer recurso imediato, sem vergonha, sem orgulho. Se eu tenho um celular que dá para vender e usar um reserva, eu vendo. Se tem roupas paradas, livros, ferramentas, eu vendo. O foco não é juntar patrimônio agora, é levantar o mínimo para sobreviver 30 dias e voltar a ter controle. Se não tiver o que vender, eu pensaria em troca direta. Posso pintar a parede da sua casa por um mercado? Ou posso cuidar do seu cachorro em troca de uma cesta básica? Existe um universo de microacordos que ninguém ensina, mas que salva vidas. E durante esses 30 dias, eu usaria qualquer tempo livre para fazer dinheiro rápido, mas não com cursos ou promessas. Seria na prática, vender pão diário, fazer faxina, oferecer serviços locais. E não precisa ser perfeito, precisa funcionar. O objetivo do primeiro mês é sair do sufoco imediato e mostrar para mim mesmo que ainda tenho poder de ação, mesmo sem dinheiro. Com o básico coberto, ainda que seja no limite, eu usaria a clareza desse primeiro mês para observar qual dívida está crescendo mais. Qual está causando mais ansiedade? Porque o plano não é pagar tudo de uma vez, mas sim montar uma ordem emocional e estratégica. Eu listaria as dívidas por urgência emocional. Quem me ameaça? Quem me tira o sono? E por impacto financeiro, quem está com juros mais altos? E a partir do segundo mês, eu escolheria uma só para focar, mesmo que as outras fiquem paradas. Porque recomeçar exige foco, e quem tenta resolver tudo ao mesmo tempo só piora o caos. Enquanto isso, manteria as pequenas fontes de renda girando e usaria parte do que entrar para formar um fundo de emergência invisível, um pote secreto com R$10, R$20, R$30 que não toque em hipótese alguma. Esse fundo é a diferença entre desespero e esperança quando algo der errado de novo. E ele é o que me ajuda a nunca mais voltar pro zero absoluto. Se você chegou até aqui e está sentindo que esse plano faz sentido para sua vida hoje, eu quero te dizer, você não está sozinho. Não importa o quanto você caiu, sempre dá para recomeçar, e com estratégia, é possível fazer isso com dignidade. E se você quer continuar essa jornada, eu tô aqui para te guiar. Compartilha esse vídeo com alguém que também precisa de um plano, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e deixa aqui nos comentários, qual é o seu maior desafio para recomeçar hoje?